Nos últimos dias, o mundo voltou a observar algo que muita gente esperava não ver tão cedo: movimentos militares, tensões diplomáticas, alianças estratégicas sendo reativadas em velocidade acelerada. Grandes potências reposicionando peças no tabuleiro global de uma forma que não víamos com essa intensidade há décadas. E a maioria das pessoas está olhando para isso como se fosse um noticiário distante, um problema de outros países, uma crise que acontece do outro lado do mundo e não tem nada a ver com a sua vida aqui no Brasil. Esse vídeo existe para mostrar que essa visão está completamente errada, porque existe uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Enquanto todo mundo debate quem tem razão no conflito, quem vai ganhar, quais são as movimentações militares, ninguém está perguntando a coisa mais importante para você e para sua família: se esse conflito escalar de verdade, o que acontece com o Brasil? Não estou falando de guerra, não estou falando de bomba caindo aqui, estou falando de algo muito mais silencioso e muito mais real. Estou falando do efeito dominó que conflitos entre grandes potências causam em países que nem estão no campo de batalha. Estou falando do que chega no posto de combustível perto da sua casa, no supermercado da sua rua, na conta de luz do fim do mês, no preço do alimento que você coloca no prato da sua família. Isso é o que esse vídeo analisa, com dados reais, com contexto histórico e com conclusões práticas. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Esse conteúdo ninguém mais está fazendo com essa profundidade. Então, vamos lá. Antes de falar sobre o Brasil especificamente, preciso te mostrar um padrão histórico que se repete sempre, sem exceção. Primeira Guerra Mundial. O conflito começa na Europa. Áustria-Hungria, Sérvia, Alemanha, França, Inglaterra. Um conflito geograficamente localizado. E o Brasil? O Brasil não estava no centro do conflito, mas o comércio marítimo brasileiro foi completamente afetado. Navios brasileiros foram afundados, as exportações despencaram, a economia do país entrou em crise profunda. E o Brasil acabou declarando guerra à Alemanha em 1917, não por questão ideológica, mas por questão de sobrevivência econômica. Segunda Guerra Mundial, o mesmo padrão. O Brasil demorou para entrar, tentou ficar neutro. Mas o afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães tornou a neutralidade impossível. E antes mesmo de entrar formalmente no conflito, a economia brasileira já sentia os efeitos. Combustível escasso, importações bloqueadas, inflação disparando. Guerra do Golfo em 1990. O Brasil não estava nem perto do conflito, mas o preço do petróleo dobrou em semanas. E o impacto chegou imediatamente nos postos de combustível brasileiros, nos fretes, nos alimentos, em absolutamente tudo que dependia de transporte. Crise financeira de 2008 começou nos Estados Unidos, com hipotecas imobiliárias americanas. Nada mais distante da realidade brasileira, e o Brasil sentiu o impacto em questão de semanas. Crédito secou, exportações caíram, o dólar disparou, empresas demitindo em massa. Pandemia de 2020, um vírus que começou em uma cidade na China, e em 2 meses, o mundo inteiro estava parado. Cadeias de suprimento globais colapsando. Contêineres parados nos portos. Semicondutores em falta. Fertilizantes com preço triplicado. O padrão é sempre o mesmo. Sempre. Um evento começa em um ponto do mundo, e os efeitos chegam em todos os outros pontos através das cadeias que conectam a economia global. E o mundo de hoje está muito mais conectado do que estava em qualquer um desses momentos históricos. Para entender a vulnerabilidade brasileira, você precisa entender como o Brasil está conectado ao sistema global. E a conexão é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. Petróleo e combustível. O Brasil tem o pré-sal, tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então o Brasil é autossuficiente em energia, certo? Errado. O Brasil produz petróleo bruto em quantidade, mas não tem capacidade de refinar todo o petróleo que precisa. Boa parte do combustível que você coloca no seu carro passa por refinarias no exterior, ou depende de insumos importados para o processo de refino. Se as rotas marítimas são afetadas, se os acordos comerciais são interrompidos, a cadeia do combustível brasileiro sente imediatamente. E o etanol, que parece uma solução nacional, também depende de máquinas agrícolas que consomem diesel, que depende de peças de reposição importadas, que depende de fertilizantes vindos de fora. Tudo está conectado. Esse é o ponto crítico que pouquíssimas pessoas conhecem, e é provavelmente o mais assustador de todos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Alimenta literalmente bilhões de pessoas. Mas essa produção agrícola gigantesca depende de um insumo que o Brasil não produz em quantidade suficiente:
Fertilizante. O Brasil importa aproximadamente 85% dos fertilizantes que usa na agricultura. 85%. Os principais fornecedores são Rússia, Belarus, Canadá e China. Qualquer conflito que afete essas rotas de fornecimento afeta diretamente a produção agrícola brasileira. E o impacto não é imediato. O impacto vem na próxima safra, ou na safra depois. Mas quando vem, é brutal. Produção menor, preço dos alimentos subindo, inflação alimentar atingindo toda a população. A guerra entre Rússia e Ucrânia em 2022 mostrou isso de forma dolorosa. A Rússia é um dos maiores exportadores de fertilizante do mundo. Com a guerra e as sanções, o preço do fertilizante no Brasil triplicou em meses. E os agricultores brasileiros, que já trabalhavam com margens apertadas, passaram a aplicar menos fertilizante nas lavouras. O que significa colheitas menores. O que significa menos comida. O que significa preços mais altos para você. Rotas marítimas. 90% do comércio global viaja por março. 90%. E as rotas marítimas passam por alguns pontos estratégicos que são verdadeiros gargalos do comércio mundial. O Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Por lá passa aproximadamente 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. Se esse estreito é bloqueado por qualquer motivo, o preço do petróleo global dispara imediatamente. O Canal de Suez, no Egito. Por lá passa uma parte enorme do comércio entre Europa e Ásia. Em 2021, um único navio encalhado bloqueou o canal por 6 dias. E isso custou ao comércio global cerca de 10 bilhões de dólares por dia. 6 dias. Um único navio. O Estreito de Malaca, entre Malásia e Indonésia. Por lá passa boa parte do comércio do Sudeste Asiático, incluindo os semicondutores que o mundo inteiro precisa para fabricar qualquer produto eletrônico. Se qualquer um desses pontos é perturbado por um conflito, as ondas de choque chegam ao Brasil em semanas, às vezes em dias. Tecnologia e semicondutores. O Brasil não fabrica semicondutores, não fabrica chips, não fabrica os componentes eletrônicos fundamentais que estão em tudo. Celulares, carros, máquinas agrícolas, equipamentos médicos, sistemas de defesa. Taiwan produz mais de 60% dos semicondutores avançados do mundo. Um único estado, menor que o estado do Rio de Janeiro, controlando mais de 60% da produção global de chips. Se qualquer instabilidade afetar Taiwan, a cadeia de tecnologia global entra em colapso. E o Brasil, sem fabricação própria, fica completamente dependente de importações que podem não chegar. Então, o que tudo isso significa na prática? O que você vai sentir se uma escalada internacional acontecer? 5 impactos diretos, em ordem de velocidade de chegada. Impacto número 1. Combustível mais caro. É o mais rápido de todos. O mercado de petróleo reage em tempo real a qualquer tensão geopolítica. Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do barril de petróleo saltou de 80 para 130 dólares em semanas. O preço da gasolina no Brasil subiu rapidamente, e tudo que depende de transporte ficou mais caro junto. Impacto número 2. Dólar mais alto. Em momentos de instabilidade global, o dólar sobe. Sempre. É o movimento clássico de fuga para a segurança dos mercados financeiros. Investidores saem de moedas de países emergentes, como o real, e correm para o dólar. E dólar alto no Brasil significa inflação imediata, porque uma quantidade enorme de produtos que consumimos depende de insumos importados cotados em dólar. Remédio, eletrônico, combustível, fertilizante, tudo sobe junto quando o dólar sobe. Impacto número 3. Alimentos mais caros. Esse é o impacto que mais afeta diretamente as famílias brasileiras de menor renda. A combinação de fertilizante caro, combustível caro e frete marítimo caro resulta em comida mais cara. E não estamos falando de produto importado. Estamos falando do arroz, do feijão, da carne, do óleo, dos alimentos mais básicos da mesa brasileira. Impacto número 4. O desabastecimento de produtos específicos. Alguns produtos podem simplesmente sumir das prateleiras por um período. Não porque acabaram no Brasil, mas porque a cadeia logística foi interrompida. Medicamentos com princípios ativos fabricados na China ou na Índia. Componentes eletrônicos, peças para máquinas, isso já aconteceu na pandemia. E pode acontecer novamente em uma escalada de conflito global. Impacto número 5. Instabilidade financeira. Bolsa caindo, crédito ficando mais caro, empresas segurando investimentos, demissões em setores expostos ao comércio exterior. Esse impacto chega mais lento, mas quando chega, é duradouro. Agora, antes de você entrar em desespero,
preciso te mostrar o outro lado da análise, porque o Brasil tem vantagens estruturais reais que a maioria dos países não tem: terra e água em abundância. O Brasil tem 12% de toda a água doce disponível do planeta. 12%. Em um mundo onde conflitos por água estão se tornando cada vez mais comuns, isso é uma riqueza estratégica absurda. E tem terra agricultável em quantidade enorme. O Cerrado brasileiro, o Cerrado que muita gente considera um problema ambiental, é na verdade um dos solos mais férteis do mundo, quando manejado corretamente. Produção alimentar diversificada. O Brasil produz praticamente tudo: carne bovina, suína e de frango, grãos, frutas tropicais, café, açúcar, cacau, oleaginosas, laticínios. Em termos de variedade alimentar, o Brasil é um dos países mais privilegiados do mundo. E com a distância dos conflitos principais, o Brasil está geograficamente longe dos principais focos de tensão global. Essa distância não elimina os impactos indiretos, como vimos, mas reduz significativamente o risco de conflito direto no território nacional. Matriz energética limpa. Mais de 80% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. Isso significa que o setor elétrico brasileiro é relativamente menos dependente de combustíveis fósseis importados do que a maioria dos países. Então o Brasil tem um ponto de partida melhor do que quase qualquer outro país do mundo para atravessar uma crise global. A questão é se o Brasil vai aproveitar essas vantagens. E se as pessoas dentro do Brasil vão estar minimamente preparadas para navegar a turbulência dos impactos indiretos. Toda essa análise geopolítica e econômica converge para um ponto muito concreto e muito prático. O mundo pode mudar mais rápido do que você imagina. Não em décadas, em semanas, às vezes em dias. E quando muda, quem está minimamente preparado atravessa a turbulência com muito mais estabilidade. E quem não está, depende completamente de um sistema que pode estar falhando exatamente no momento que você mais precisa dele. Não estou falando de construir um bunker. Não estou falando de comprar armas ou se isolar em uma fazenda no meio do nada. Estou falando de medidas simples, práticas e acessíveis que qualquer família brasileira pode tomar. Uma reserva de água para pelo menos uma semana. Um estoque básico de alimentos não perecíveis. Uma reserva financeira em dinheiro físico, porque sistemas de pagamento digital falham exatamente nas piores horas. Uma fonte de iluminação alternativa. Documentos organizados e acessíveis, e um plano de comunicação familiar para o caso de os sistemas normais falharem. Nada disso é paranoia. Tudo isso é organização. É responsabilidade. É exatamente o que as pessoas mais resilientes do mundo fazem naturalmente. E tem mais uma coisa que os dados históricos mostram com clareza. Crises que parecem distantes chegam mais perto, mais rápido, do que qualquer pessoa previu. A pandemia em 2020, a guerra na Ucrânia em 2022, a crise de semicondutores. Ninguém previu a velocidade com que esses eventos afetaram o cotidiano das pessoas comuns. O princípio que guia esse canal é simples: esperar o melhor. Mas estar preparado para o inesperado. Não com medo, com consciência, com organização, com inteligência. Porque no final das contas, a pergunta não é se você vai enfrentar alguma forma de instabilidade na sua vida. A pergunta é: quando isso acontecer, você vai estar em posição de atravessar com estabilidade? Ou vai estar completamente dependente de um sistema que está falhando? Você decide agora, não quando a crise já chegou. Nesse vídeo você viu como o Brasil está conectado ao sistema global de formas que a maioria das pessoas não conhece. Viu os 5 impactos diretos que chegam no cotidiano quando tensões internacionais escalam. E viu também as vantagens reais que o Brasil tem e que tornam o país mais resiliente do que a maioria. A análise é clara. O Brasil não está isolado, mas tem condições de atravessar crises globais melhor do que quase qualquer outro país, desde que as pessoas estejam organizadas e minimamente preparadas. Se você ainda não assistiu o vídeo do checklist de sobrevivência urbana para iniciantes aqui do canal, vai lá. Depois desse é o ponto de partida prático para tudo que eu mencionei hoje. Deixa o like se esse vídeo abriu a sua cabeça para algo que você ainda não tinha pensado. Compartilha com alguém que você acha que precisa ver essa análise. E se inscreve no canal. E fica preparado. Fique aí viva!